Olá, bem-vindos! Hoje eu vou estar trazendo aqui a minha decklist de Kodaros Hero. Eu acabei ficando 4-0 no campeonato, eu genuinamente não esperava. Eu acabei indo pro campeonato com a mentalidade mais for fun, de testar um deck novo, testar uma ideia nova. E acabou que o teste deu muito certo. Eu sabia que esse deck ele era funcional, ele era um deck bom, porque eu havia testado um pouco ele no DB, mas não esperava que ele teria um desempenho tão bom. Mas vamos lá para a decklist logo. Eu tenho 3 Kodaros, isso aqui é indiscutível, ele é o cara que dá o nome pro deck e basicamente tu usa pensando na estratégia dele funcionar. E junto com ele eu acho também que não tem muito como discutir sobre 3 Mother Grizzly, por causa que ela basicamente é um search para ele. No campeonato eu acabei não usando muito ela, eu acabei comprando mais o Kodaros diretamente, eu acabei não precisando tanto do efeito desse monstro, mas a existência dela faz com que o deck tenha muito mais consistência, que tu consiga acessar o Kodaros muito mais fácil, que tu consiga ter uma quantidade maior de águas no seu cemitério. Genuinamente uma carta muito boa, que também eu acho que é discutível se tu pode usar 2, mas eu prefiro 3. Basicamente esses foram os Kodaros. Eu ainda uso 3 Warrior of Atlantis, por conta que ele é uma terraforming com pernas que é muito forte. Basicamente tu descarta ele para tu buscar o Umi, que é a Legendary Ocean, né? Que é um Umi melhor, mas ele é um Umi que tu precisa enviar para ter o efeito do Kodaros. E caso tu não, por exemplo, isso aqui é melhor que uma terraforming, porque caso tu não tenha mais campo no Grave, tu pode ser o Normal Summon, ele é um bicho de 1900, tem um ataque bem alto. Também ele é um monstro de água no teu cemitério, então ele vai acabar virando matéria para fusão de Hero. Essa carta aqui ela é espetacular, todas as vezes que eu comprei ela no campeonato ela foi boa pra mim. Ela é um campo com pernas que te dá recurso a mais. E achei a carta mais diferente que eu acabei usando no campeonato, que eu vi muitas poucas pessoas que jogaram de Kodaros ou jogam de Kodaros, quase nenhuma usa isso aqui, o Daedalus. Cara, eu li essa carta e achei ela incrível. Ela basicamente envia um Umi do campo pro cemitério e destrói todas as cartas no campo. Ele é um level 7, só que com o efeito do Legendary Ocean ele acaba virando um level 6, porque o Legendary Ocean diminui em um nível todos os monstros de água da tua mão e do teu campo. Então eu acabo usando o Legendary Ocean, diminuo o nível dele em 1, geralmente tributo é uma coisa que ficou, do efeito dele eu limpo o campo. É muito forte por conta disso. Geralmente o teu deck não vai ter muita coisa sobrando no campo, sobressalente, tipo, não vai ter múltiplas traps ou o próprio campo. Ele entra, efeito, tira o campo e limpa o campo. Fica só ele. Eu genuinamente achei essa carta muito boa. Eu acabei usando ela só uma vez no torneio, porque eu não comprei quase, e a vez que eu comprei ela foi fantástica. Daí aqui os Legendary Ocean, né? Não tem muito o que falar, uma Terraform 3 Legendary Ocean. Legendary Ocean, que ele é o Umi do deck, ele é tratado como Umi. Diminui o nível dos meus monstros de água em 1, aumenta o ataque e é um Umi, que é o que tu precisa que ele seja. Basicamente, 90% das vezes tu vai botar ele em campo, dar efeito, tirar ele do campo, destruir 2 cartas ou o campo inteiro com Daedalus. Cara, não tem muito o que dizer, é a carta também que é um dos motores do deck. Basicamente a engine de Stratos foi isso, agora partindo para a engine de Hero a gente começa com o Stratos, não tem muito o que falar sobre. Ele é o normal summon que te gera outra carta, que gera um recurso. Foi bem legal o torneio pra mim, não achei ele fenomenal, mas ele foi bom, assim. Todas as vezes que eu consegui baixar ele, deu efeito, buscar cartas que foram relevantes pra mim depois. Boa carta. Eu acabei entrando com 2 Ocean. Eu testei várias builds, eu testei build com Alice, eu testei build com 3 de um outro que eu já vou mostrar, mas eu acabei gostando do segundo Ocean por causa que ele acaba gerando um recurso várias vezes, buscando carta pra mão. Em algumas mãos ele consegue ser teu água porque tu acaba não comprando tipo água suficiente, ou por conta que tu quer dar uma savage pra buscar 2 água. Tipo, ele tem caminhos que tu consegue usar ele. Não é espetacular, mas era um dos heroes que eu estava usando e eu achei uma consistência legal. Aqui pra mim um dos MVP do campeonato, o Prodigy. Eu não entendo como é que as pessoas podem acabar usando só um dele, ele é incrível. Cara, um monstro que se dá special, porque sim, nesse deck, nessa minha ideia é incrível.
por conta que ele com Daedalus e uma maneira de tu buscar o campo é um board swipe muito forte. Ah, mas tu vai estar gastando 3 cartas no board swipe. Não necessariamente, por conta que claro, uma carta tem que gastar, que é Uni. Só que esse cara aqui eu consigo ter acesso a ele de tantas e tantas formas. Eu tipo, consigo recuperar depois ele com Ocean. Cara, eu acho essa carta muito, muito boa. Eu precisava de um corpo que entrasse na mesa de graça para tributar. E ele ser uma carta buscável por tantas outras cartas transformou esse cara. Pô, sem brincadeira, ele foi uma das melhores cartas pra mim no campeonato. Todas as que eu comprei ele foi importante. Ele é importante quando tu joga com Engine de Diva, por conta que ele consegue se dar special e virar uma escadinha pra um rank 7. Pô, fenomenal mesmo, cara. Fenomenal mesmo. O Malicious Edge, ele é um monstro grande que precisa de um tributo pra entrar se teu oponente controla monstros. E se teu oponente controla monstros, precisa de um tributo pra ele entrar. Eu usei ele uma vez no torneio, ele foi legal, ele é um bicho grande que ele entra fácil, basicamente. Essa é a lógica dele. E também por conta que ele é o único bicho de terra do deck, né? E ele acaba vendo matéria por um possível Gaia. Mas acabou que eu não usei esse ponto dele. E aqui a carta que faz o deck de Hero ser o deck de Hero, que é a Fusão Miraculosa. Essa carta que foi fantástica. Eu comprei ela só 2 vezes no torneio, eu acabei não comprando muito. E as 2 vezes que eu comprei ela no torneio eu ganhei. Eu usei ela e ganhei. Tipo, não tinha o meu oponente fazer mais. Essa carta aqui ela é fantástica. Ela é incrível, é maravilhosa. É o que faz o Hero ser uma Igni tão forte. E aqui as cartas de consistência, né? Um Reinforcement of the Arm e um Emergency Call. Emergency Call é uma carta de merda. Sinceramente, eu não vou usar numa próxima versão. Não gostei da carta, a carta não é boa. Tu só poder acabar de ser meio que só o status, acaba que tu não consegue tirar muito valor dessa carta. A Enforcement of the Arm já é outra história, por conta que além das cartas que já poderia adicionar com Emergency Call, tu consegue adicionar ainda o Prodigy. E tu poder adicionar o Prodigy é muito quebrado, porque eu tinha uma Malicious, isso aqui na mão, eu dei isso aqui, busquei um Prodigy, dei o Special Summon Prodigy, tributei, invoquei um Malicious, dei o Prodigy, final do turno deu efeito, consegui buscar a carta, mas isso aqui tu consegue buscar o Stratos quando necessitar, tu consegue buscar, tipo, preciso de um Prodigy pra invocar um Daedalus, preciso de um Prodigy pra invocar um monstro qualquer, preciso de um Prodigy pra invocar... Eu preciso de um Prodigy pra invocar um level 7. Isso aqui cumpre todos esses requisitos. Incrível, assim. Eu tava usando Engine de Diva, 3 Diva e 1 Gilman. Minha opinião, ou tu usa 2 Divas, ou tu usa a terceira Diva com Gilman. Eu acho bastante esquisito tu acabar usando 3 Divas sem o Gilman. Muito por conta de que tu necessita às vezes esse Gilman por causa da normal sumo Diva, da Gilman. Juntos os dois faz um level 5. Eu acho que é uma jogada bastante comum de se fazer. Mas, cara, por incrível que pareça, o Gilman foi uma carta muito boa pro campeonato pra mim. Por conta que esse buff que ele dá de 400 de ataque foi relevante. Que chegou num momento do jogo que eu tinha ele na mão. Eu tinha um Kodarius em campo, eu dei normal summon dele, ele e o Kodarius ficaram 2 bichos grandes, consegui bater e dar dano suficiente. E meu oponente, por conta do buff, não conseguia ter out pro Kodarius. Era um deck de fado, o deck de fado não tava conseguindo achar out pro Kodarius, por conta do Gilman. E foi bastante impactante, esse Gilman foi muito bom no torneio. A Diva também, cara, eu comprei ela várias vezes, todas as vezes ela foi muito importante. Até porque eu ganhei de 4-0, né, eu perdi só um game no campeonato, eu ganhei de 2-0 os 3 jogos, e um jogo contra o Light Sworn eu perdi de 2-1. E cara, a Diva foi incrível em todas as partidas. Um pouquinho de consistência, acabei usando duas Upstart. Eu tava usando uma terceira, mas acabei cortando uma pra botar uma outra carta que eu vou dizer agora, é a próxima já. Ela dá uma consistência legal, assim, não tem muito o que falar, recarta menos o deck. É que eu acabei usando a Salvage. A Salvage eu acabei usando pra testar. Eu não tinha testado muito ela antes. Eu acabei escolhendo, vou usar no torneio, vamos testar. Me arrependo um pouco, essa carta não foi boa pra mim. Às vezes que eu acabei usando. Eu usei acho que ela uma vez, ela ganhou o jogo pra mim quando eu usei essa uma vez. Só que foi numa situação assim que os astros se alinharam. Essa carta ela é medíocre. Ela é uma carta que é problemática porque tu obrigatoriamente tem que ter 2 águas no teu cemitério, 2 águas com 1500 ou menos, e uma carta tipo War of Atlantis não tem tão pouco ataque, sabe? Eu não gostei dela, vou ser bem sincero, o pouco que eu acabei usando ela não foi tão boa, mas acontece. Foi um teste que não deu tão certo.
A última spell eu acabei usando uma Heavy Storm, é um back row removal forte. Eu acho muito difícil tu acabar, com exceção de algum deck de trap, é muito difícil tu acabar não rodando essa carta aqui, porque ela é genuinamente muito forte. Daí vamos para as trap, que são traps bastante padrões, são 2 bottomless, uma Judge, uma trap da short, um Mirror Force e uma Torrential. Pra mim, essa é o package mais tradicionalzão. O Buraco Armadilha não é tão tradicional, algumas pessoas acabam não usando. Essas 4 aqui são bem meio fixas em vários decks. É carta genérica e forte que tu consegue colocar no deck pro deck ter um desempenho um pouco melhor. Eu acabei não optando por usar cartas que nem o Brain Control, mas sinceramente eu acredito que tenha sido uma decisão certa. Partindo pro extra deck agora rapidinho, a gente vai ter 3 Absolute Zero. Nos testes que eu fiz, eu senti falta eu precisei sempre ter 2, eu não tinha necessidade de ter o terceiro. E no campeonato eu acabei usando só um, né? Tipo, eu acabei não comprando muitas fusões. Só que eu acabei entrando na discussão de que, pô, não vale a pena eu acabar comendo um, deixando só 2 no meu extra deck pra botar uma carta synchro que dificilmente eu usaria, por causa que eu já tenho muita opção synchro. Acabou que faltou um synchro, mas foi mais por mal escolha minha de cartas do que por ter um Absolute Zero no deck. Um Gaia, por conta que eu consigo fazer, eu não, sinceramente nos testes e no campeonato não fiz nenhuma vez, mas teoricamente essa carta é uma carta boa, eu não cheguei a usar, mas é bom ter de alvo, é bom ter de opção, que nem, tipo, é uma carta que é uma opção melhor do que alguns simples mais aleatórios. Um Chimera Tech, caso eu jogasse contra o deck de máquina, é bem padrão também. O Mistworm eu acho que foi o meu erro, eu deveria ter botado um Armory Arm aqui, porque eu senti falta do Armory Arm em algumas situações em que eu tinha uma diva, eu queria dar outra, da diva buscando diva e dar dando antes um special de um Prodigy e conseguir ter essa ação level 6. Teve uma partida que me faltou, eu não cheguei a perder a partida, mas eu conseguiria matar com uma jogada de Brionac, que acabou que eu não consegui ter acesso ao Brionac, eu tive que ir para uma outra jogada, que acabou dando mais um turno pro meu oponente, o oponente poderia ter feito alguma coisa. Mas eu não perdi, mas eu senti falta bastante do Armory Arm. E mais de uma situação também, não iria ganhar, mas eu queria fazer uma jogada de Ego e eu acabei não conseguindo por não ter o Armory Arm. Moonsaint Fire Dragon, não usei, mas é uma carta boa, ela é forte, recomendo. Bem genérico assim, o Synchros, Catastor também, rank 5, genérico, não usei. O meu Stardust Dragon, outra carta forte, também não usei. O Guardian, 5/6 quebrado, eu acabei não usando. O Arquidemônio também não usei, mas outra carta que é legal de ter. Um Colossal Fighter, outra carta também é boa, eu acabei não usando. E agora vamos para os 3 5 que eu usei. O Black Rose Dragon, eu usei acho que ele uma vez contra o Burn e só que ele foi incrível, porque eu consegui dar ele, eu tirei umas cartas do Burn que iam ser problemáticas para mim futuramente, e eu consegui acabar ganhando por conta desse swipe de campo que ele deu. Foi incrível, foi muito forte, cartaça. Foi bem. México Android foi a carta que eu mais fiz no campeonato, deve ter feito umas 4 ou 5 vezes, por causa que era uma jogada bastante padrão da Normal Summon Diva, Special Summon no Guilmon, juntar os dois e fazer uma Android, por conta que onde é que eu jogo as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com esse tipo de monstro grande, não são tantos decks que são tão responsivos, são tipo Gravekeeper, tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, a própria Fada tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, e o próprio Burn, por conta que tu consegue essa vida a mais, foi bastante relevante, por conta que na primeira partida eu acabei sofrendo um pouco de dano, ela acabou me recuperando, ela ficou uns turnos em campo, acabou sendo bem relevante para ganhar. E o MVP do campeonato, o Brionac, eu acabei usando as 2 vezes ele foi fundamental para eu ganhar. Ele seria fundamental para eu ganhar numa terceira vez, que acabou que eu não consegui ter as cartas corretas para conseguir invocar ele. Mas, cara, a carta é incrível, não tem um maço do que falar sobre o Brionac. A carta é incrível mesmo. Agora partindo pro site. 2 Cyber Dragon, eu subi contra o Burn porque eu não tinha coisa melhor, mas ele é pra deck de máquina. 2 ED Crow, eu subi contra o deck de Fada e eu subi contra um deck de Lightsworn pra ver se eu conseguia controlar um pouco melhor as quantidades. Foi ruim, não consegui.
Soul Release, eu consegui usar isso aqui contra o deck de Fada e contra o deck de Lightsworn, foi incrível nas dois casos. Aqui tá sem sleeve, eu usei contra o deck de Burn. Isso aqui tá sem sleeve por conta que um dos meus sleeves estouraram no campeonato, tive que tirar. Uma Onda Fria pra deck de Burn. 2 Starlight Road é bastante genérico contra deck de Blackwing e outras coisas. 2 Seven Tools of the Bandit contra o deck de Burn por conta de uma interação lá que eu acabei percebendo de tu poder dar isso aqui na Simosh enquanto o cara já trigou algumas cartas de vida. Triga isso aqui, teu oponente acaba perdendo a Simosh e não consegue responder isso aqui. Logo tu consegue ganhar vida e o teu oponente realmente perde. Mas isso que é bem bom. 2 Mask of Restrict, caso eu jogasse contra um Frog, eu acabei não jogando contra nenhum. E 2 Royal Oppression que eu acabei usando, elas foram bem boas na última rodada pra mim. Basicamente o deck é isso. Eu gostei bastante, cara, do desempenho do meu deck. Eu acabei ganhando de 2-0 de um Burn, ganhei de 2-1 de um Lightsworn, ganhei de 2-0 de um Diva Zombie e ganhei de 2-0 de um Fada Controle. Eu acho que foi um pouco de sorte no meu campeonato, as skills se alinharam. Não é um deck tão forte, mas sendo bem sincero, eu fiquei bastante contente com o meu desempenho e com o desempenho do deck. Foi algo assim bastante surpreendente e eu gostei bastante. Muito obrigado, se possível deixa o like aí, aproveita o vídeo e deixe seu comentário sobre o deck de Kodaras aí, por favor. Muito obrigado.